Vamos começar então, meus meninos e meninas, a parte do bloco 7, referente ao funcionamento das, da- das proteínas, né, as principais funções que esse tipo de substância orgânica fazem no nosso organismo. Tá? Repare que aqui você tem uma ideia também ligada, quase que com o mesmo raciocínio de função enzimática, que é a especificidade de ação de uma proteína de ataque, né, que é a proteína de defesa do corpo humano, que é o anticorpo. Repare que ele encaixa como sistema chave-fechadura, né? Você tem uma chave que entra na fechadura e você, no caso, neutraliza esse sistema. Se esse antígeno for um micro-organismo invasor, repare que o design espacial do anticorpo ele tem que se encaixar perfeitamente sobre ela, né? Para que ela tenha uma atuação de defesa, ok? Então não existe anticorpo polivalente no corpo humano, eles são específicos. Tá? Se isso aqui, por exemplo, for um vírus do sarampo, você vai ter um anticorpo do sarampo para atacá-lo. Se isso aqui for um vírus da cachumba, esse anticorpo do sarampo não encaixa aqui de jeito nenhum, porque o vírus da cachumba tem outro design espacial. Então, para cada antígeno tem um desenho, né? Que ele tem que encaixar um desenho espacial que é específico. Né? Daí, então, guarda essa característica dos anticorpos, que é a especificidade. Então, ele tem lá a função de defesa. As proteínas que são estranhas são denominadas de antígeno. Antígeno é qualquer substância que induza a formação de anticorpo. Na presença dos antígenos, o organismo produz proteínas de defesa chamadas anticorpos. O anticorpo se liga ao antígeno neutralizando o mesmo. Os anticorpos são sintetizados por certas células especializadas do corpo humano, principalmente os que a gente chama de linfócito B, tá? Ou então plasmócitos, tá? São as nossas células de defesa. Aí você tá vendo elas aqui, ó. Olha o linfócito B aqui, ó. O linfócito B ele é apresentado ao modelo de uma bactéria invasora, um fragmento dessa bactéria ou um fragmento do vírus através do linfócito T. E o linfócito B, então, ele tem esses receptores, consegue pegar o modelo espacial da estrutura que ele tem que lembrar para atacar e começa a produzir em larga escala os chamados mísseis teleguiados. Né? O anticorpo é um míssil específico de ataque. E, consequentemente, ele é lançado no sangue, gruda na estrutura invasora e chama a atenção dos neutrófilos ou então dos macrófagos, dependendo da posição onde ele está. Porque o linfócito B, quando ele sai do sangue e cai no tecido, ele se transforma na formação de um plasmócito e vira uma célula especializada a produzir anticorpos nos tecidos. Tá? Dentro do sangue, quem faz esse controle é o linfócito B, que é um outro nosso tenente de guerra muito bom na parte do serviço dele aí. Então você tem aqui o linfócito B inativo, representado na primeira figura. Você tem os receptores da célula B, que são esses receptores aqui que ele reconhece a estrutura invasora do corpo humano. Aqui você tem então os receptores sendo ativados pelo modelo espacial da estrutura do fragmento de bactéria ou vírus que é invasor, então ele aqui se torna ativado. E então ele vai atuar em cima da substância que é o antígeno. E consequentemente depois você tem um elemento do que é o plasmócito, né, que é a célula 5, produtora de anticorpo, que isso aqui está no tecido. E o linfócito B, como falei, que você está no sangue, isso aqui fica no tecido. As duas têm propriedades de montar, tá? Anticorpos em grande quantidade. E aqui você tem um design, né? Você repara que o anticorpo ele está inserido no sangue. Pelo amor de Deus, você tem uma hemácia aqui, ó. Tá vendo? A parte líquida que está boiando dentro de um vaso sanguíneo. Isso aqui está exageradamente elevado, porque essa estrutura é pequenininha, assim, é uma molécula, né? De proteica. Então aqui só está num desenho, que é para mostrar a vocês a forma espacial de um anticorpo, que ele parece um míssil teleguiado. Ele gruda na estrutura invasora e depois chama a atenção dos glóbulos brancos para poder atacar e efetuar a limpeza. Então é muito legal esse tipo de sistema de defesa que a gente tem aqui no nosso organismo. Tá? Outra parte interessante das proteínas é a sua função nutritiva. As proteínas servem como fontes de aminoácido para a formação de novas proteínas. Tá? Esses aminoácidos podem ainda ser oxidados como fonte de energia no mecanismo respiratório dos organismos. Isso aqui é uma situação até, vamos assim dizer, de desespero. Porque uma célula para queimar proteína, meu filho, pode saber, o cara está numa fome desgraçada. Ou ela está num quadro de anorexia. Isso aqui não é boa coisa, não. Porque existe uma escala de consumo dentro da célula. A primeira fonte que a célula utiliza prioritariamente é carboidratos, principalmente glicose. A segunda fonte que ela vai utilizar é lipídios. Portanto, meu filho, para você emagrecer, você tem que fechar a boca. E a terceira fonte e última que ela utiliza é proteína. Quando você estiver usando proteína, você está morrendo. Não é forma natural de obtenção, até porque a estrutura dela é nobre demais. Né?
para poder fazer isso. Então o organismo está lançando mão da última reserva de queima para manter esse organismo em condições mínimas de funcionamento, que é a queima de proteínas. Então isso não é uma coisa boa, não. Na coagulação sanguínea, outro fator espetacular que ela tem, ó, eu tenho determinados tipos de proteínas que são empacotadas na forma de fibrinogênio e depois elas são, dentro de fatores plaquetários, elas são liberadas no organismo por ações enzimáticas e formam uma proteína extremamente adesiva chamada fibrina. E essas fibrinas elas costuram como fibras, né, de uma linha de costura, um machucado, para fazer um efeito de um tampão e dar tempo da célula se regenerar e fechar a ferida. Então o mecanismo de coagulação sanguínea é lindo. O pessoal que mexer com a parte de medicina vai ficar encantado com o funcionamento do corpo humano, né? Da fisiologia humana, que ela é espetacular. Repare que isso aqui é a forma de como a ação da coagulação sanguínea se estabelece dentro do corpo humano. Repare que dentro desses sistemas, o que é curioso saber é que eu tenho a participação de sais de cálcio e da vitamina K. A vitamina K ela tem um macete, é anti-hemorrágica. Né? Se ela é anti-hemorrágica, é vitamina K. Tá, dá seu componente. Ela faz parte do complexo B do organismo da gente. Alguns autores consideram assim. E ela, junto com a parte do plasma, repara aqui que essa enzima chamada trombina, ela forma um trombo, ela transforma o fibrinogênio, que é um pacote de fibras bem organizada, em fibrinas que depois, quando é lançada no sangue, ela gruda em tudo. Então ela faz uma espécie de um trombo, né, que é o coágulo. Esse efeito. Se esse coágulo andar, meu filho, e pegar no pulmão, já era. É uma trombose pulmonar que é difícil a pessoa escapar desse quadro aí. Okay? Quem quebra a perna, principalmente fêmur e tíbia, tem um período muito grande de observação dele para evitar a formação de trombose no corpo da pessoa. Repare que aqui você tem as plaquetas com a presença de enzimas que são chamadas de trombócitos, tá? Para formar o trombo. Aqui você tem então os fatores de coagulação que se destacam nessa ordem, são 9 fatores. Né? As pessoas que têm um problema genético chamado de... Aqui é, moço? Esqueci o nome do bichinho lá. Bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar isso mais pra frente. Ele tem a formação da formação de fibrina e falta esses fatores plaquetários no sangue dele, então, consequentemente, ele vai... Hemofilia. Ui, custei lembrar o nome desse gramado, mas é hemofilia que é o nome da doença genética. Tá? Ele tem ausência de fatores plaquetários, portanto não consegue formar fibrina, então ele perde sangue em alta quantidade. Tá? Então você tem aqui um vaso sanguíneo lesado. Repara que aqui depois ele sai, lança as fibrinas, porque ele não pode perder sangue, porque sangue é vida. Né? Então ele tem um fator de restaurar rapidamente a parede do vaso sanguíneo com essas fibras que ficam aqui em caráter temporário formando um tampão, né, nessa estrutura para evitar a perda de sangue. Senão ele vaza sangue adoidado. É o que a pessoa hemofílica tem essa dificuldade aí. Lembrei o nome. E outro fator legal que você tem aqui é transporte. Como exemplo, temos a hemoglobina, né, proteína responsável pelo transporte de oxigênio e sangue, que já foi citado para vocês aqui, o que é uma nobre função que a gente tem, tá? Da parte da hemoglobina. Ela é muito eficiente no transporte de oxigênio e tem baixa eficiência no transporte de CO2, porque o CO2 preferencialmente se dissolve no plasma, mas o oxigênio adora a hemoglobina, gruda nela. Cada hemoglobina, olha só que loucura, cada hemoglobina transporta 4 oxigênio, mas essa hemoglobina se repete 25.000 vezes dentro da célula da hemácia. Então você tem 25.000 hemoglobinas vezes 4 oxigênio que ela é capaz, então cada célula transporta 100.000 moléculas de O2. Vai transportar assim no inferno. Beleza? Então vamos dar uma paradinha aqui rapidinho para conferir o efeito que você viu até agora. E ainda não acabou não, viu? Nós vamos para o próximo bloco para dar essa revisão aí para vocês aí. Daqui a pouquinho eu volto.